Eu sou Felipe Noronha, esse é o Padocast de número 18. E comigo hoje, ao meu lado aqui na Central 3, além dele, Leandro Amin, Rodrigo Berton, o maior difusor de fake news do país. Berton, tudo certo? Que isso já começa o programa com uma fake news. Tá aí? Pegou? Bom dia, Noronha, bom dia a mim, bom dia todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Padocast aqui no Grande Prêmio. Muito que bem, o tema é exatamente esse, fake news. Ano passado, eu tô até mais pra lá do que pra cá. Semana passada a gente conversou sobre a construção ou não do Autódromo de Deodoro já para 2020 na Fórmula 1 no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai lembrar algumas que permeiam a história do esporte a motor. Você lembra qualquer fake news, não precisa nem ser sobre esporte a motor, você tem uma preferida, Rodrigo Berton? A minha fake news preferida é a corrida de rua no Aterro do Flamengo. De rua no Aterro do Flamengo? A gente ouve falar de uma corrida de rua no Aterro do Flamengo há pelo menos 10 anos. A primeira corrida da Fórmula E no Rio de Janeiro seria no Aterro do Flamengo. E todo ano surge um comentário de não, porque uma corrida no Rio tem que ser no Aterro do Flamengo. Nunca ouvi falar essa, não sabia, eu não tenho há 10 anos eu não tô no esporte. Tanto que a Fórmula 1 fez aquele roadshow no ano passado por lá. E foi semi-lamentável. Semi-lamentável, muito bem. Leandro Amin, você tem alguma fake news preferida em qualquer assunto? Eu posso te responder em 3 minutos. Eu gosto de pensar bem, que é uma resposta que merece carinho, porque tem muita fake news boa. E é um duelo de titãs, ou no caso, duelo de tantãs. Verdade. Não, já pinga uma aqui na minha cabeça. Sim, senhor. Mas esse é o assunto de hoje. Vamos lembrar mentirinhas não muito inocentes da história do esporte motor, Fórmula 1, Fórmula E, moto, qualquer coisa que anda na base do ronco do motor. Vamos começar então com uma que eu não sabia até esses dias, nunca escondi que sou novo nesse mundo, mas que Flávio Gomes é o responsável. Você sabe dessa, Rodrigo Berton? Conte-me mais. Agora tá tocando Tony Braxton no meu fone de ouvido, eu tô quase cantando. Pode cantar, não tem problema. Eu descobri aqui, chama Saia Rodada, quem canta aquela pérola que iniciou o programa de hoje. Ficam os créditos então pro Saia Rodada, que a cena no YouTube é um menininho, eu achei que era só ele. Enfim. Se é o menininho, a cena do YouTube é MC Toninho. Pode ser ele então. Que é patrocinado pelo grande Condzilla. Todos, aparentemente todos os artistas nacionais são patrocinados pelo Condzilla. Muito bem, vamos lá, vamos pro lado do motor. Flávio Gomes, há muitos anos, publicou um texto chamado O Dia em que Vendi a Sauber. Conhece esse? Eu vi, se não me engano, no blog dele. E a história é a seguinte: Flávio Gomes foi conversar em 2001, salvo engano dele, ele não tem certeza do ano, com um jornalista italiano. E brincou com esse jornalista italiano de que Michael Schumacher compraria a Sauber. E isso obviamente nunca aconteceu, como todos sabemos. Só que isso foi publicado em mais de um jornal italiano. E o Flávio, no espírito da fake news, começou a confirmar essa história para quem perguntava, até que ele contou para um que não. E ainda assim ele recebeu mensagens do editor dele aqui no Brasil perguntando: como é que tá todo mundo dando isso na Itália e você que tá aí não deu? Flávio Gomes, que hoje reclama das fake news, já foi um difusor, Rodrigo Berton. Pois é, Flávio Gomes hoje, que é um arauto contra as fake news, soltou esta pérola da venda da Sauber que saiu no La Repubblica. Saiu. Era no GP da Malásia, em Sepang, 2001. E ele acabou com a imprensa italiana naquele dia, tomou a prensa do editor dele da Folha. Acontece, né? Imagina se a gente publica se o nosso editor não vai dar uma prensa. Segundo o próprio Flávio, essa história... ele inventou o seguinte: Schumacher estava elogiando muito o Nick Heidfeld, que tinha acabado de ser contratado pela Sauber, e a partir disso o Schumacher era as indiretas, pensando já na aposentadoria, do que ele faria no futuro. Nunca aconteceu. Você acha que daria certo ele comprar uma equipe? Naquela época, em 2001, não. Talvez se ele não tivesse... Ele correu até antes da aposentadoria 2006. prévia. Teria 5 anos ainda correndo. Não teria por que comprar uma equipe. Depois da primeira aposentadoria, talvez sim. Depois da segunda, a gente sabe que não dá mais. Muito bem. Flávio Gomes, que triste, né? Mentira, Flávio, um abraço. Mas adorei a história. Infelizmente, muito falsa. Uma outra história de fake news que a gente já discutiu aqui, num podcast anterior, é a clássica. Mas como estava com o Vitor Martins naquele dia e não com você, eu queria a sua opinião sobre, se o Leandro a mim também, por favor. Que é a famosa Alonso e Piquet em Singapura. Essa é uma fake news talvez
envolvendo o piloto brasileiro a mais famosa. Mas- Não porque ela foi falsa, no fim das contas, mas porque ela foi escondida durante muito tempo. E o Alonso ainda disse que não sabia de nada. Então, acho que a maior fake news dessa história é o Alonso não saber de nada. Exatamente. A maior fake news é o Nelson não saber de nada. Ele Ah, ele ficou também disse sabendo que não sabia? depois. Entendi. Mas acho que aí todo mundo, era um conluio, todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia? Ah, da Renault? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Entendi. Ah, não se faz um negócio desse com sabendo, sendo que o Nelsinho tentou a rodada na volta de apresentação. Ele tentou? Sim. Tem um vídeo que mostra ele tentando a rodada, ele treinando a rodada na volta de apresentação. Polêmico. Você acha que algum dia, o Vitor Martins aposta que sim, que Alonso vai revelar que sabia? Ou você acha que isso vai morrer Acho no que não. túmulo do espanhol? Tem a menor chance. Muito bem. Leandro Amin, Nelsinho Piquet foi perdoado pelo público brasileiro por isso ou até hoje ele tá meio queimadinho, digamos? Eu acho que ele não fez nada de muito relevante depois para ser perdoado, mas também não fez nada de muito relevante para ser lembrado sempre do crime que cometeu, o crime que eu uso uma figura, porque acho que as pessoas mais se importam um pouco com ele do que o recriminam pelo que ele fez. Na verdade, o Nelsinho mora numa bolha própria, né? O Nelsinho ele se fechou, assim, ele arrediu com a imprensa. Então, não fala muito além do canal que ele Oficial. costuma falar sempre. E foi campeão da Fórmula E, ele fez boas corridas na NASCAR. O Nelsinho é um piloto que procurou muitas categorias, ele é um bom piloto, ele não é um mau piloto. Teve problema agora na Jaguar, de desempenho, ele já estava de saco cheio, na verdade, assim, tipo, já devia estar muito de saco cheio da Fórmula E. E voltou as atenções para Stock Car. Mas eu acho que esse episódio ele é muito mais lembrado por quem não gosta dele, assim, pelos haters do pai dele até, do que por ele, até porque já fez 10 anos já, né? Então, Fez 10 anos. é uma história que já foi. E eu percebo pelas redes sociais que sempre que ele tira a cabeça para fora da bolha, ele toma, Ele né? toma. Ele toma. Singapura, mas acho que aí é uma parte de um público que faz uma indexação, uma associação muito direta e nem sempre está exatamente engajado com a causa automobilística, né? Só associa o nome a um acontecimento. Mas isso parte daquela galera da internet que ataca por atacar mesmo. Né? Exatamente. A gente sabe que tem essa parte da internet que ela vive para atacar os outros. A definição de internet é essa, né? Qual É. parte da internet não nos ataca? Não, mas todo tem, dia? tem uma parte que ela é a parte Em Tupi-Guarani, internet xiita é ou isso. sunita, não sei qual que é a mais radical dos clãs árabes, Pois. mas tem essa ala mais radical aí que se você fala A, ele se ofende porque você não falou H e ele te ofende com o resto do alfabeto. Eu acho que Ofensas. o Nelsinho passa por isso também. Eu defendo o cara permanecer na bolha, eu sou a favor da bolha. A bolha é quentinha, a bolha é gostosa, esquece o resto do mundo, eu sou super a favor. O cara mora em Mônaco também, a bolha Mora dele é em Mônaco, Mônaco. queria Né? minha bolha é na Zona Leste, eu já tô gostando dela. Imagina se eu morasse em Mônaco. Enfim, vamos para uma próxima. Da Fórmula 1 tem uma coletânea de fake news pra gente discutir aqui. Uma que também já foi discutida neste Padocast em edições anteriores é a publicada no livro Histórias, Lendas, Mistérios e Loucuras da Fórmula 1 de Lemir Martins. Leandro Amin, você lembra quando a gente discutiu isso? Eu lembro, você não quer a data exata, né? Não, era uma lembro. pergunta que você já estava, Sim. né, aqui presente. Sim. Foi no Padocast da MotoGP, a Copa do Mundo de Pilotos da MotoGP, ela passou meio por cima. A gente pode ir um pouco além nisso aqui, porque essa história é maravilhosa. Depois do clássico Hoje Não, Hoje Sim, em 2002, certo? As datas são um terror. O jornalista Martins, que não é parente do outro Martins, publicou, ou divulgou que ia publicar um livro com a verdade para aquela história. Rodrigo Berton, você lembra qual era a verdade sobre aquela história? Que não era verdade? Essa é uma fake news gigantesca? Não. Você não lembra? Muito bem. Ele falou que tinha história... Eu não lembro nem direito o que era. Era uma questão do cachorro do Rubinho, um negócio assim, não era? Na verdade... Ameaças à mãe e ao cachorro. na verdade tinha um áudio... Isso, de um suposto dirigente da Ferrari. Sequestro. Estamos com a sua mãe, estamos com seu cachorro, os 2 filhos e um cachorro. Que teria começado a ler trechos do contrato dele no rádio Pois como é. ameaça.
Isso surgiu, isso foi bastante falado naquela época. Exato, é por isso que é uma fake news daquelas. E uma prévia do que o mundo hoje Eu hoje acho que faz essa é fake uma, news em 2 isso é segundos. uma fake news de corrente de e-mail ainda. Sim. Na época não tinha. A lá Gunter Schweitzer. Não Schweitzer, tínhamos ainda nem o Orkut. Mas em já tinha o 2000. Gunter, porque o Gunter é de 98. Da Copa da França. A gente tinha ICQ. Eu não tinha. O meu primeiro programa de conversa foi o MSN. É jovem. É, sou jovem. E aí eu achei uma matéria no Globoesporte.com do Rubinho comentando essa gloriosa fake news. Abre aspas pro Barrichello. Foi a coisa mais hilária que já li nos últimos tempos. Eu tenho aquela transcrição e estou guardando. Aliás, estou guardando para colocar no meu livro, o Rubinho falou, no próprio livro. Deve ser cópia de uma brincadeira que fizeram na internet. Olha só. Porque não tem um pingo de verdade naquilo. Tenho dó da pessoa que teve coragem de publicar isso. Principalmente vindo do Lemir, que sempre me pareceu muito sério. Foi uma brincadeira de criança. Você vê que já naquela época, mesmo com a internet sendo muito menor, já era difícil você desmentir fake news, né? A gente sofre isso hoje porque é quase impossível e já era difícil naquele período. Eu acho que sempre vai ser difícil você contornar as fake news, porque nessa época, a gente estava falando que era por corrente de e-mails, você não tinha controle. A gente tinha aqueles grupos do Yahoo. Mas hoje também não tem. É o WhatsApp, mas é o grupo hoje, do WhatsApp. Hoje em dia a gente assim, não tem controle de nada. A gente não tem apuração, não tem absolutamente nada. Mas naquela época, porque tinha os fóruns, alguns fóruns eram fechados, não que não tenha hoje. Mas acho que naquela época era mais difícil até de ter acesso a esse conteúdo para poder fazer o clipping. Enfim, o mundo do WhatsApp, se a gente começar, a gente vai longe aqui, porque eu odeio o WhatsApp. E a gente vai ser xingado pouco. É verdade. Muito bem. Continuando no Rubinho, acho que uma discussão válida. Aliás, você que tá acompanhando mais tempo, qual era aquela história de que ele ia voltar pra correr na Caterham, é isso? Pra se aposentar? Não, na verdade, assim, o Rubinho, por um tempo, ele acho que ele queria fechar um ciclo dos 20 anos, das 20 temporadas. Entendi. E como ele saiu com 19, toda vez que aparecia uma vaga, ele fazia uma postagem assim, tamo aí, hein? Ah, tá. Tamo aí, hein? Entendi. E aí a Caterham, ela fazia um rodízio de pilotos, que até, se não me engano, A gente tomou um choque no ouvido aqui. Acontece. acho que foi o Lotterer que correu uma ou duas corridas na Caterham naquela temporada. Então havia... E às vezes o público compra a ideia da brincadeira. Aí ele faz uma brincadeira, a galera já fala, não, olha lá, o Rubinho tá na beira da estrada pedindo carona pra Fórmula 1 de novo. Público chato, é isso. Mais uma vez a gente volta na questão da galera que não sabe o que é uma brincadeira, o que é uma coisa séria. Mas obviamente era uma brincadeira, mas se chamasse o Rubinho, ele iria. Eu tinha separado um tópico sobre o Rubinho aqui, acho que vale a gente discutir também. Porque até hoje, e isso eu aprendi mais na Stock, o quanto isso é fake news mesmo. Ou pelo menos uma news, digamos, de pessoas que não acompanham esporte a motor. Porque o Rubinho não era tudo isso, o Rubinho era ruim. Você não chega numa Ferrari e você não é vice-campeão do mundo mais de uma vez se você fosse ruim, eu acho. Não sei se vocês concordam com essa frase. Mas assim, não dá pra falar que o Rubinho, de maneira alguma durante a carreira, não só na Fórmula 1, foi um mau piloto. Jamais, o Rubinho é um baita piloto, rápido. Ele cumpriu o papel dele na Ferrari, que era o de segundo piloto. Assim, ele não tinha o que fazer, ele correu contra para muitos, o maior e melhor de todos os tempos. Então, acho que é uma grande falácia falar que o Rubinho, essa história que fazem a piada com ele que ele é lento, do fast food, que ele abriu um restaurante que não pode ser fast food. É muito de fora do nicho do esporte a motor. Exato, né? partiu da galera, a princípio surgiu partiu da galera do Cacete Planeta. Sim. Que eles faziam o Rubinho pé de chinelo, até com a fase chorona dele, de quando ele começou a ganhar corrida, de quando ele começou a ganhar pódio, que ele chorava. Então ficou esse estigma de que ele é um piloto lento, um piloto ruim. Mas é só você pegar os resultados deles. A gente estava em Goiânia no ano passado, que ele fez na corrida do Oval, lá na corrida do Milhão. Assim, não dá. O Rubinho tem 43 anos e tá ganhando os meninos até hoje. E tá já tá em 2 pódios nesse ano. Não tem como. Não dá pra falar que ele é um piloto ruim. E é engraçado porque às vezes eu tinha a impressão quando era menor que a gente já crescia sendo ensinado que o Rubinho era ruim. Nunca concordei com isso. Eu tinha a impressão que a gente era ensinado. Só que aí eu chego na Stock, sabe quem mais grita o nome? Porque o público grita loucamente, mais do que qualquer outro nome no pódio, por exemplo. Mas criançada, porque geralmente de sábado eles levam crianças lá e a criançada vai à loucura com o Rubinho. Então acho que até isso era uma fake news. Ninguém é ensinado a não gostar. Tentaram espalhar essa notícia, algumas pessoas compraram essa piada, mas não é verdade. Mas a gente sabe que o brasileiro ele não gosta de atleta. Ele não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar, ser campeão. E só.
Só, então qualquer atleta brasileiro que não for campeão, o brasileiro não vai gostar. Às vezes você não entende chegar na Ferrari assim. Pois é. Tem 10 caras Exato. em 50 anos que chegam, né? Já é uma É isso. conquista enorme. É exatamente isso. Tanto ele quanto o Massa, até o Burt, que foi piloto de testes, não dá pra falar. Muito bem, ficando na Ferrari, eu tenho. Agora vocês podem escolher o caminho. Ou o Massa, que você citou, correu na Ferrari também. A gente pode ter essa mesma discussão sobre o quão grande ele foi. E depois Posso só sobre sugerir a uma aposentadoria. rapidinha antes? Envolve Schumacher, Rubinho, Ferrari. Pode sugerir. A fake news. E Flávio Gomes. A fake news que foi o Flávio que inventou o lance da tartaruga. Boa, boa. Essa tava Essa separada. é Vamos pra essa. Já estamos na Ferrari, vamos pra essa. Linkar o tema. Conta a história melhor do que, Não, do que eu, por favor. O Flávio, ele foi o mestre de cerimônias de uma coletiva do Schumacher aqui em São Paulo. E o pessoal do Pânico levou a tartaruga. E no final da coletiva, o Gomes permitiu que acho que era o Vesgo, entregasse a tartaruga pro Schumacher. E o Schumacher não entendeu nada, ele pediu e o Gomes traduziu pra ele. Que eles perguntaram como é que seria o nome da tartaruga. E aí ele falou que era Rubens e fez o gesto de chorar. E isso ficou como se fosse o Gomes que tivesse dado a tartaruga e feito o gracejo. Quando na verdade foi o pessoal do Pânico. E até hoje, o Gomes explicou isso no GP às 10. Se você está assistindo isso pelo YouTube, a gente vai colocar aqui no card. E é isso, uma bobagem que tomou uma proporção. Virou uma bola de neve tão grande. Mas que bom que passou. Que é basicamente a definição de fake news, né? Você cria um negócio, ela só surge de forma que influencia as pessoas quando ela vira de fato uma bola de neve. Mas eu tenho a informação de que o Rubinho já ficou sabendo que não era bem essa história. Você tem a informação? Eu tenho essa informação. Entendi. E que não há mais essa rixa, ou outra palavra que define melhor. Que bom. Porque, assim, que bom. É mentira, a gente esquece isso, não tem porquê, mas bem lembrado essa história. Ficando na Ferrari, além da questão do Massa, na verdade eu ia falar daquela questão da aposentadoria, o pessoal brincou muito, mas vamos continuar na Ferrari no sentido de que quantos pilotos chegaram à Ferrari falando que iam vencer, que iam chegar para retomar as glórias da Ferrari, e era uma fake news, não conseguiram. A gente obviamente tem o Vettel hoje em dia, a gente teve o Alonso, que mais a gente pode citar? Dá pra considerar o Vettel e o Alonso como uma fake news? Não. A fake news era a promessa de que iam retomar os títulos da Ferrari. A Ferrari não ganha há um bom tempo. Não foi o Vettel que conseguiu. A Ferrari não ganha desde o Raikkonen. Exato. Não foi o Alonso que conseguiu. Será que o Leclerc vai conseguir? Não tô falando de qualidade dos pilotos, até porque eu sou torcedor do Alonso aqui e o Vettel é tetra do mundo, pelo amor de Deus. Olha, você falar que vai retomar os títulos da Ferrari, eu acho que é um assunto tão complicado. Porque a Ferrari é uma equipe que ela transcende o esporte, né? Então, exato. Quando o Schumacher foi pra lá em 96, Creio que sim. 96 o Schumacher foi pra lá, ele só foi campeão em 2000. O pessoal acha que vai ganhar em cima. O Vettel tá no 5º ano dele na Ferrari. No 5º ano. Ou seja, está mais ou menos no mesmo período. Não vai ganhar esse ano. O Schumacher tomou dois anos pau do Hakkinen, Então. um ano do Damon Hill, um do Villeneuve. Se tem um piloto ganhando, tem 19 perdendo. Exato. Entendeu? Assim, não dá pra e ganhar hoje, todo e ano. hoje a gente vive o domínio da Mercedes, não dá pra ignorar. A Ferrari não consegue chegar perto. E ontem a Mercedes ainda me solta que eles não liberaram todo o potencial do carro. Então, pra mim, eles querem ganhar a corrida com uma volta até entre eles. Assim. Então, acho que a Ferrari, nesse regulamento, não ganha título. Até porque o emocional da Ferrari, a pressão na Ferrari, ela é muito intensa de todo mundo. Até de quem não é ferrarista, a pressão é muito grande. Tanto da imprensa italiana, dos dirigentes, e ainda botaram uma galera que não tem a menor noção do que é uma equipe como a Ferrari para comandar, como o Binotto e o que estava antes dele. O Arriva Bene. Eu não sei falar com sotaque italiano. Um Arriva Bene. Arriva Bene. O que é Binotto? Você fala Binotto? Qual seria o sotaque italiano para Binotto? Binotto? Pode ser, vou acreditar. Deve ser. E eu acho que nesse regulamento a gente ainda vai ter títulos da Mercedes, do Hamilton. E talvez quando mudarem os regulamentos 2021, a gente possa voltar a trilhar esse caminho de uma Ferrari de volta aos títulos. Muito bem, Felipe Massa. Quando ele se aposentou, não foi mentira, ele se aposentou de fato. 2 vezes. Só que na segunda, 1 mês depois, 2 meses depois, ele teve que voltar por causa de toda a mudança na Mercedes e depois na Williams.
Ele voltou, substituiu o Bottas na Williams. E muita gente criticou ele por esse retorno. Eu acho que é uma opção completamente pessoal. Você acha que era fake news criticá-lo pelo retorno, ou foi uma questão, dele, ele escolhe, ele não passou vergonha, ele andou bem no último ano ali, talvez, de uma Williams minimamente digna, né? Eu acho que ele manteve o desempenho que ele teve no ano da primeira despedida. Eu acho que o que mais frustrou quem criticou o retorno do Massa foi aquela festa toda, que ele bateu, choro, as equipes na frente dos boxes batendo palma pra ele. Mas a Williams tinha o que pra fazer? A Mercedes, o Rosberg anunciou a aposentadoria, a Mercedes foi pegar o Bottas, tirou o Bottas da Williams, a Williams não tinha o que fazer. Podia buscar o Hartley, tipo a Red Bull. Então, não tinha o que fazer. Deve ter pingado um bom Turu no banco de Mônaco. Você não voltaria? Certo, né? Não, óbvio que eu voltaria. Obviamente. Quem não voltaria? Mais um aninho A gente fala, mas teve a despedida, o público. Amigo, é você não pode ligar pro resto do mundo na sua opção de vida, entendeu? Muito bem, vamos pro último ponto de Fórmula 1 então, que esse eu gosto bastante. Quando a Renault voltou no ano de 2016? 15? Não, 3, 4 anos, enfim, eles voltaram. E a promessa é que de em 4 ou 5 anos eles voltariam a brigar por títulos. Essa é fake news pesada, hein? Pesadíssima. O que falta, Renault? Um piloto que seja capaz de vencer, Nico Hülkenberg, desculpa. 0 pódios em 28 anos de Fórmula 1. Hoje eles têm um Ricardo que é capaz de vencer, mas agora não tem carro. Quando é que vai surgir essa combinação? Enquanto o Cyril estiver lá, acho que não. Acho que o Cyril como dirigente é uma grande fake news. Acho que nós temos muito dinheiro, mas o último ano de glória da Renault, em 2006, e depois ela amargurou alguns anos complicados com a ascensão da Red Bull, até que ela resolveu sair e deu lugar a Lotus e afins. E o projeto da Renault muito complicado. O motor não é tão bom. O motor Renault não é tão bom. Anda bem na Red Bull, porque a gente sabe que o carro da Red Bull... Bem, mas não é capaz de vencer, né? Mas venceu na Red Bull. Não, ano passado venceu. Não, uma outra corrida, não brigou pelo título. Não. Teve uma condição de brigar o tempo inteiro. Venceu. Em corridas específicas, ela tinha uma boa força. Exato, por causa da aerodinâmica do carro. Mas em outras não. Por causa do motor. Ela não venceu por causa do motor Renault. Mas explodia toda vez também. Né? Pois é. Explodia a cada 3 corridas, tinha 2 explosões. Tanto que hoje a Renault tá atrás da McLaren, né? Meu Deus. Isso aí é drama. Isso é drama real. Pra quem tava no fundo do grid lá, amargurando a zica de Oviedo. É que a zica da McLaren passou pra Índia. Aliás, a zica de Oviedo ontem bateu que nem a bola de sinuca, velho. Foi batendo nas paredes pra tudo que é lado. Meu menino Alonso bateu 3 vezes? 4? Ele dá uma giradinha ali na mais 2 final. no final ali. O drama começou na Indy, mas ele será pole e vencerá depois. Olha, eu acho que ele vai... Você ouviu primeiro aqui. Ele vai brigar pra não ser bumpado, isso sim. Mas isso aí é... Na Indy, na Indy 500, você largar em 33º, você tá na briga. 25 vão bater na sua frente. Você não tomando volta até a volta 150, você tá na briga. Tá tranquilo. Ele liderou com o motor Honda, só não explodiu. Saudades de 2017. Não vamos falar disso. Quando a gente tinha esperança na vida. A gente não pode falar disso. É verdade. Leandro Amin, você lembrou de alguma fake news que você gostaria de comentar? Eu não. Muito bem. Então foi uma fake news que você lembraria. Lamentável, mais uma fake news. Esse programa hoje tá pautado na fake news. Sim. Esse não é uma fake news. Você tá realmente pautado nisso. Aquela vinhetinha tá ligada? Antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer uma mudança no assunto. Eu amei tanto aquela música. Ou não tem condição? Claro que tem. Sempre tem. Que maravilha. É maravilhoso. Eu vou baixar quando chegar em casa. Rapaz, eu tô vendo aqui quantas visualizações tem o clipe oficial no Quantas canal. tem? Conta pra gente. 5 milhões. 5 milhões? 567.138. O Brasil é grande demais. O Brasil é grande demais. Cara, o Condzilla é uma máquina de fazer dinheiro, né? Cara, nossa! Eu descobri que o brega... Porque a gente, como tá falando em bolha no começo do programa, a minha bolha não tem brega, mas não porque eu não gosto de brega. Não é uma música que, assim, chegou a mim. O sertanejo não chega. Eu não conheço nada de Luan Santana, por exemplo, pra ficar com alguém que você trabalhou. Eu conheço nada. Também não.
E aí, em 2014, 13, quando eu morava em São Bernardo, eu morava perto da área central de São Bernardo. Pra quem conhece, é a área de entretenimento adulto, bares que ficam abertos à madrugada. Eu acordava 4 da manhã pra ir pro ponto de ônibus. E rolava um brega. Gostoso. Não, gostoso. Gostoso. Não pra mim, então é Um gostoso. tecladinho, aquela Não, batidinha. então, e aí comecei a descobrir que o brega é gigantesco. O brega é maravilhoso. Obrigado. Como é que é? O Toninho, né? MC Sai a Toninho. rodada, sei lá. MC Toninho. Fiote, show do Pablo. Não. Super respeito. É a hora que eu acordei pra vida de que o brega é gigante. Não sou fã, mas super respeito. Depois de Fórmula 1, a gente pode vir pro Brasil. Temos algo... Fake news sobre autódromo no Brasil tá longe de ser novidade, né? Nossa. A gente pode começar com uma que o Grande Prêmio deu, hein? Grande Prêmio deu. Vou ler o título da matéria, vamos ver se você lembra. Você fica falando de fake news no Brasil, aquela entidade que eu recebo vai chegar, eu vou fazer e vocês vão achar ruim. Conte. A imitação. Não, vamos evitar. Beto Carreiro se prepara para sediar segunda corrida do Brasil na Fórmula 1. O GP do Mercosul, revela a revista Warmap. Rapaz, demos isso, hein? Demos isso. O que aconteceu? Você sabe essa história bem? Eu não conheço tanto. Eu posso ler aqui, mas eu não conheço tanto. Eu não trabalhava no Grande Prêmio nessa época. Trabalhava no Grande Prêmio. A notícia é a seguinte: Parque do Beto Carreiro se prepara para entrar na briga por um GP de Fórmula 1. A ideia nem é de tirar a corrida de Interlagos, mas sim de promover uma segunda prova em solo brasileiro, o GP do Mercosul. Tem uma foto maravilhosa de uma pista, parece um cartódromo. Não, mas era o cartódromo do Beto Carreiro sediou tá. o kart das estrelas. A gente ilustrou com um cartódromo? Sim. Muito bom. Não sei, já pensei que era a montagem do complexo de velocidade que surgiria. Estou vendo aqui, foi em 2013. 2013. Cara, da onde surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? E seria o Tilke, o Herman Tilke, que constrói pistas bem chatinhas na Fórmula 1, que faria. Você acha que daria certo isso? Não. Por quê? Já foi pra Penha? Pra Penha, não? É lá Nem onde é o sei Beto Carreiro World? Ah, já fui no Beto Carreiro uma vez. Eu era Então. pequeno, tinha 12 anos. Eu acho que é a mesma situação de Deodoro. Só tem o Beto Carreiro. Assim. Mais nada em volta. Mesma situação de Deodoro, não. Do Circuito dos Cristais. Sei. Curvelo. Sei. Ah, então, mas esse é outro fake news. A gente pode até passar pra esse. Falaram que fake news. Falaram Mas a que... gente já ouviu falar também que ia ter um circuito de rua em Florianópolis. Então, mas tá todos anotados aqui. Vamos começar por o de Curvelo. Falaram que o autódromo de Curvelo ia ser a grande novidade pra salvar o automobilismo nacional. E você já esteve em Curvelo? Não Não foi. esteve? Mas eu acho que essa história do Beto Carreiro surgiu do próprio Beto Carreiro. Sim, não, tá na matéria. da Surgiu de própria- lá, da eles realmente própria- tentaram. Mas é Acho que loucura. o filho... Gosta do esporte. o filho deu uma... Falou, meu pai quer fazer, a gente podia fazer, né? Que tinha cartódromo. E aí... Entendi. Não deu certo. Não rolou. Curvelo, hein? Curvelo que não recebe nem prova de estoque mais. Porque ia ser o grande autódromo moderno, é no meio do nada, não tem estrutura na cidade e hoje nem recebe corrida de Curvelo é estoque. um erro de estrutura mesmo, né? Diz que a pista é muito boa, mas você precisa ficar a 100 km da pista. E não 100 tem hotel. quilômetros? Cara, Quilômetro é difícil. não tem hotel. Curvelo não é uma cidade preparada com hotéis? Não. Ó, isso me surpreendeu, hein? Não é. Gigantesca Curvelo. Sabe quantas pessoas moram em Curvelo? 12. 12? Eu tô procurando aqui no IBGE. Esse é o povo que mora no autódromo. Não, pode ser, mau gosto. 79 mil pessoas, hein? Em 2010, o último censo. Então, vai ser a marca que vai ficar pra sempre, porque aparentemente estão matando o censo também. Mas enfim, era só a dica pra imitar, você não imitou. Então, vocês estão invocando a entidade. Juliana Tesser, você quer ouvir a imitação do nosso presidente ou podemos passar isso? Acho que a gente pode passar, né? É isso aí. Muito bem, Ju, tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem, e você? Bom dia. Tudo tranquilo, dentro do possível. A gente chegou na parte de autódromos brasileiros que ou não existem ou foram mal construídos. E aí eu pedi sua entrada porque você pode falar sobre MotoGP em Brasília. Tá rolando, né? Vemos todo ano a MotoGP correndo em Brasília. Foi uma ideia realmente que deu muito certo. E um corridão atrás do outro, né? Tá maravilhoso, o autódromo perfeito. Na verdade, não foi só a MotoGP que caiu no conto do Vigário de Brasília, né? Não tenta escapar, não. A MotoGP foi a principal a cair, sim. Não, foi. Eu sei que não, é só uma Não, provocação, não foi Juliana. não. Não foi não, porque o MotoGP não vendeu ingresso, como aconteceu com umas e outras aí. Você não fale vamos da partir minha do Indy, começo. Juliana. Você que tá se entregando. Ô Ju, qual que é a Bom, maior vamos partir do fake news? começo, né?
qual que é a maior fake news? Que a MotoGP vai correr em Brasília ou que a MotoGP tá fechada com Deodoro? A MotoGP também tá fechada com o Deodoro? Tá todo mundo em Não, Deodoro. eu acho que é Brasília, né? Porque MotoGP, pelo menos por enquanto, eles ainda não caíram na viagem de Deodoro. Eu acho que a gente pode até dar um tempo pra eles terem essa oportunidade também. Mas, por enquanto, ainda não. Mas Ju, me conta, como é que surgiu a ideia? A MotoGP que deu a ideia? Foram atrás da MotoGP? Me conte. Então, na verdade, lá em meados de 2013, o governo do Agnello Queiroz tinha essa proposta de transformar Brasília numa sede, né, esportiva e tudo mais. E aí, como já ia ter a Copa, eles entraram nessa de que era para ter corrida. Então, o Agnello Queiroz chegou a falar em MotoGP, Indy e Fórmula 1. E aí, em agosto de 2013, a Dorna baixou aqui no Brasil com o Caramelo Espeleta e eles assinaram um contrato introduzindo o Brasil de volta ao calendário, desde que a pista fosse homologada pela Federação Internacional. E aí a corrida chegou efetivamente a ser agendada para 28 de setembro de 2014, saiu no calendário provisório pendente de homologação, mas o autódromo teria de ser reformado, o que não acontece, nunca aconteceu, né, desde que o autódromo foi construído nos anos 70. E aí ficou naquela, né, tipo, até Goiânia chegou a aparecer, dizendo que se não desse para Brasília, eles poderiam entrar na vaga, não sei o que lá. A MotoGP nunca concordou com isso, sempre deixou claro que não iria para Goiânia, até porque a reforma de Goiânia é só um país aí, fizeram aquela bobagem tradicional, né, reforma pensando em carro, e aí depois quer enfiar a moto no meio, não existe, isso não dá certo, nunca funciona. E aí Brasília começou nessa de, não, vamos adiar, e aí um dia saiu do calendário, porque efetivamente não tinha não tinha como fazer, né, e no fim de janeiro de 2014, o governo de Brasília admitiu que não ia dar tempo de reformar o autódromo para receber uma corrida da MotoGP. E aí entrou a ideia da Indy. A Indy também marcou prova, não sei o que lá. Aí em novembro de 2014 a licitação das obras foi suspensa. Em janeiro de 2015 a licitação foi revogada, porque tinha uma questão, um detalhe pequeno, assim, uma suspeita de sobrepreços de 35 milhões, além de falhas no projeto. Aí tinha também a etapa da estoque, só que a Indy efetivamente chegou a vender ingressos dessa etapa do Brasil, que nunca saiu do papel. Você comprou ingresso, Juliana Tessa? Não, Eu acho que não. o Vitor comprou passagem. Rapaz. Eu acho que, se eu não me engano, o Vitor fez isso mesmo, porque estava, né, na previsão e tudo mais. Mas a situação de Brasília não era muito convidativa, né? O governo do Agnello Queiroz já tinha uma série de problemas, tanto que ele saiu do governo deixando um rombo nos cofres de lá, a cidade em situação de emergência na saúde e na segurança pública, então não era exatamente um ambiente muito convidativo. Se a gente lembrar, o estádio, né, o Mané Garrincha, foi o mais caro da Copa, também atrasou, também teve uma série de coisas, então não era exatamente um ambiente muito convidativo. Lendramin, você sabe quantas pessoas tem a média dos jogos no Mané Garrincha no campeonato do Distrito Federal? 7. Quase. É por aí. Tem jogo zerado. A média é mais ou menos de 200. É um absurdo. O Mané Garrincha hoje, o principal público dele é show, né? Show e encontro de igreja. Ah, que legal. Realmente bem útil. Você tem Olha, Oi, diga. eu morei em Brasília em 1998. Claro, Brasília hoje é uma cidade muito diferente do que era naquela época, mas Brasília nunca foi exatamente um lugar movimentadíssimo de fim de semana e tudo mais. Eu acho que é bem incomum pensar em grandes eventos por lá, né? Muito bem. Você comprou. Quanto tempo antes da corrida ser cancelada os ingressos foram vendidos? Ah, foi bem perto. Bem perto. Bem perto. A corrida era pra ser em maio. O cancelamento veio no fim de fevereiro. Que triste. Até porque o autódromo começou a ser informado pra Indy, né? Chegou uma parte que eles começaram até a colocar asfalto e tudo mais. Em 2015 eu fui pra lá com o Vitor, logo após a corrida do Milhão da Stock. A gente foi fazer uma matéria lá, em vídeo, e tava metade do autódromo reformado só. E tudo parado por causa daquele consórcio que... Segue parado hoje? Segue, do meu jeito. Sim. Eu recebi um vídeo esses dias do autódromo abandonado mesmo, né? Porque agora, efetivamente, não tem como fazer nada lá, porque começou uma reforma, parou no meio, então efetivamente não tem como fazer nada. Nessa coisa de Brasília, deixa eu contar uma história que é legal. Quando surgiu a notícia de que a MotoGP viria pra cá, pra assinar esse acordo, eu mandei um e-mail pra assessoria de imprensa perguntando se efetivamente teria um encontro com o Agnello Queiroz. Aí eles me responderam, confirmando que eles iriam pro Brasil, mas com uma pergunta: não é Ângelo? Aí eu fui no site do governo e falei: não é Agnello. Só que no capacete que o Marcos autografou pra ele já estava feito antes, então no capacete já escrito que era pro Ângelo Queiroz. Tá aí, ó. Que alegria.
E Ju, eu tô olhando aqui, Bom, né? fiz uma pesquisa no Grande Prêmio aqui. E MotoGP se reúne com um grupo de investidores e acende possibilidade de trazer Mundial ao Rio de Janeiro em 2021. Então, tem um projeto de cair no golpe de Deodoro também. Essa notícia de quando? De 15 de junho de 2018. É recente, Juliana Tessa. Não, mas é verdade. Porque Caiu a no MotoGP flerte. A MotoGP tem esse objetivo de vir ao Brasil, né? O Brasil é um dos mercados mais importantes de moto do mundo, pelo volume de motos vendidas e tudo mais. Então, como a MotoGP tem essa política de ir para países onde mercados são importantes, né? A gente vê aí a Tailândia, por exemplo, é o maior mercado de motos do mundo, foi por isso que eles foram para lá, além, né, do público em si e tudo mais. Eles têm essa ideia de vir para o Brasil. Então, tanto que assim, eles vieram fazer inspeção em Curvelo, eles vieram fazer inspeção em Goiânia. MotoGP em Curvelo, é isso? Eles fizeram, porque Deus. quando o Curvelo começou a fazer o projeto, eles diziam que a ideia deles era receber a MotoGP. Olha lá. Mas aí fica aquela coisa, né? Faz o autódromo pensando em carro, a mesma história de sempre. Ju, imagina... Quantos pilotos tem no fim de semana da MotoGP? 78. Moto 3, Moto quase 2, tudo. MotoGP, deve ter uns quase 100. Sim. Porque tem mais de 30 em Moto 2, Moto 3 chega, acho que 28, 29. Ainda tem aquela Hooks Cup, 24. né? A galerinha. Ah, tem Não, isso? a Hooks é só O na meu- Europa. Ah, Não, a porque Hooks é o meu só na chute Europa. de 78 era um chute real. Não é uma hipérbole, eu achei que era... Você quase acertou. Ah, então. Aí você imagina como é que você vai ter estrutura para hoteleira para 100 pilotos e equipes. Ah, então, mas nisso a MotoGP é mais tranquila, né? Por exemplo, só pegar a terma de Rio Hondo. Imagino que hoje seja diferente, mas quando eu e a Evelyn fomos pra lá em 2014, era uma cidade hiper pequena, eles estavam construindo um hotel ao lado da pista que ainda não estava pronto. Então, assim, eles fecham... Tanto que, assim, se você quiser ir para uma corrida em termos de Rio Hondo, você começa a procurar lugar para ficar muito antes. Porque não tem. Porque na hora que sai o calendário, as equipes agendam tudo, o jornalista agenda tudo, e aí depois não sobra espaço. Então você tem que ficar na cidade perto. Mas a MotoGP é mais tranquila nesse tipo de coisa, né? Eles não fogem de cidades pequenas. Muito bem. Pra gente encerrar com a Ju, não sei se vocês conseguem comentar melhor que eu, mas parece que 2020 não só teria corrida em São Paulo, como no Rio, como até em Florianópolis, nas ruas de Florianópolis. Como é que seria isso? A Fórmula 1 quer correr aqui, de todo jeito. E ia ser legal uma corrida ali na beira-mar norte de Florianópolis. Ia ser ótimo. Tem espaço pra isso? Não, mas a gente ia pra Florianópolis. Não, esse é um bom ponto. Vocês sabem como essa negociação Eu- começou? Que história é essa? Eu tô lendo aqui, mas é bizarro de todas as maneiras, tal como a do Rio. Eu gosto muito da ideia da Fórmula 1 no aterro do Flamengo, viu? Também não vai acontecer, mas acho que seria lindo. Faz o Mas eu Mundial acho que inteiro aqui parece- no Brasil, aparentemente. Curvelo, Não duas é? no Rio, uma em São Paulo, uma em Santa Catarina. Faz no Velocitar. Eu acho mais fácil acontecer uma etapa da Fórmula 1 no Velocitar Eu defendo. Tem box, tem pra todo mundo lá. Cabe todo mundo. do que acontecer. Tipo, eu acho mais fácil, não que vai acontecer, mas acontecer no Velocitar do que em Deodoro. Isso aí eu sou obrigado a concordar. Eu ri muito. Uma fake news sobre Deodoro foi Todas. o repórter da Amus, Dá o quê? Toby Gruner, A mus? da Automotor. Da automotor Ah. no esporte. Desculpa, eu sou meio... Ele colocando que dá 45 minutos de Ipanema até Deodoro. E 45 minutos ele não sai do. Ele não sai, Sai de Ipanema. Ele não sai de Ipanema em 45 minutos. Aí eu acho que estão passando fake news, até o Google passou fake news pra imprensa. Eu não sou especialista no mapa do Rio de Janeiro, mas acho que se você pegar um avião e sobrevoar tudo, você não chega em 45 minutos de Ipanema até Deodoro. Deodoro é longe. É Você longe sabe e quão assim, longe. o trânsito do Rio de Janeiro é um pouco pior que o de São Paulo. Sim. Então, imagina um trânsito no Rio de Janeiro com turista e final de Fórmula 1, final de semana de Fórmula 1. Os gringos vão ver praia só na segunda. Só na segunda. Juliana Tesser. Mas é o esquema de Oi, toda diga. fake news, né? Você só precisa de uma pessoa que acredite. Se você achar uma que acredite, ela faz o serviço de espalhar para os outros. Isso é muito verdade. Isso é Então- muito verdade. Jus, tem mais alguma fake news pra nos contar ou nos despedimos aqui? Não, a gente tinha, falando, né, da MotoGP cair no conto do Vigário, não foi só de Brasília que eles caíram, né? Eles também caíram na história do circuito de Gales, porque em agosto de 2014 eles assinaram um acordo de 5 anos, dizendo que o GP da Grã-Bretanha mudaria para o circuito de Gales com um contrato até 2024. Em junho de 2017 esse circuito perdeu o financiamento público e ele nunca saiu do papel. E aí, como a gente sabe, né, a MotoGP continua firme e forte em Silverstone. Agora o contrato foi estendido, já que eles vão recapear tudo de novo.
Então, né, a MotoGP tem uma certa tradição de acreditar num circuito que nunca vão sair do outro lado. Olha, nos bastidores aqui, Juliana Tessa, nos bastidores, falaram que um certo piloto também é uma fake news, mas a gente não pode citar o nome aqui. Um piloto que é a... Seria uma notícia bombástica. Uma notícia explosiva? Falaram aqui. Tem gente que não faz o que fala, né, gente? Pelo amor de Deus. Complicado isso aí. Juliana Tessa, muito obrigado pela participação, sua, creio que terceira comigo, eu agradeço muito e até a próxima. Obrigada a vocês, Beijo. Enquanto a gente espera o nosso último convidado, Leandro Amin, solta a vinhetinha de novo, tem como? Tem como? Tem que ter. Diz que tem. Canta, MC Toninho. Uma rima muito melhor, inclusive, do que a versão em português de Shallow que Paula... Qual a versão em português de Shallow? Lança bomba. Tá em primeira mão, é isso? Vamos ver. Primeira mão, a versão em português de Shallow por Luan Santana e Paula Fernandes? A versão é da Paula Fernandes, porque eu vou defender... A Paula Fernandes? Não. O Luan? O Luan. Aquela parte do refrão... Toninho do quê? É MC Toninho. Não, mas ele falou Toninho... Tô adorando. Vou ter trabalho pra editar essa edição hoje. Vai. O refrão de Shallow, que é aquela... Que vai se chamar? Juntos. Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Colhe de uma vez nossas metades. Atenção. Juntos e Shallow now. Ele vai ter um inglesão no meio? Não conseguiram traduzir. Então, Maravilha. eles não acharam uma rima na métrica de Shallow now. We far from the Shallow now. Não tiveram Shallow now. E botaram Shallow now no final. E Juntos e Shallow now vai ser o refrão. Qual seria a sua sugestão pra substituir Shallow now? Olha, o que eu pensei não pode ir pro ar. Pode ir pro ar. Não pode ir pro ar. Não. Pedro Henrique Marum, você me ouve? Eu ouço. É uma pena, né? Ouvem? Não, ouvimos, mas é uma pena que você nos ouve, que você pegou esse momento triste, talvez, da história desse programa. Mas eu já estava muito mais entristecido desde saber que Paula Fernandes e Luan Santana gravariam uma versão canarinho de Shallow. Você não fale mal. Do Luan ou da Paula? Da conjunção entre os dois artistas e a música. Acho que não orna. Pra que fazer versão, gente? A música é tão bonita. Não, a música é ruim, mas... Pois é. Muito que bem. Pedro Henrique Marum está aqui porque a nossa querida e amada Fórmula E prolifera fake news também em terra Brasílias, né? O que tem de circuito no Brasil assim, talvez o país com mais circuitos do mundo, impressionante. Marum, eu gostaria que você lembrasse a nós quantos circuitos de rua já surgiram e nunca foram concretizados para que a Fórmula E viesse ao nosso país. 2 circuitos chegaram a ser anunciados em calendário, né? Um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. No aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. Olha lá. Só que esse circuito, pseudo-circuito de rua, na verdade nunca existiu. A Fórmula E tentou criar ali um primeiro calendário, incluía Hong Kong, que depois até entrou mesmo no calendário. Hong Kong rapidamente foi retirado e colocaram o Rio de Janeiro, mas não existia um acerto com o Rio. Não existia, o Rio estava naquele momento trabalhando, era canteiro de obras para as Olimpíadas e tal, até a Copa do Mundo, né, porque isso foi antes da Copa, e a Fórmula E tentou forçar uma barra ali, encaixando uma corrida, não havia um acerto com prefeitura, com Sete Rio, né, não tinha nem estudo de viabilidade, essas coisas. E aí, rapidamente, depois que eles anunciaram o calendário, eles acabaram sacando o Rio de Janeiro. Mas ele esteve lá no primeiro anúncio de calendário da história da Fórmula E. Eu acho que a Fórmula E ela tentou surfar na onda que o de Grassi era um dos embaixadores da categoria, né? E a gente ia ter o Bruno Senna, o Piquet no grid. Eu acho que ela achou que alguém ia comprar essa ideia, né, Pedro? Eram 3 pilotos, né? O de Grassi, o Nelson Piquet e o Bruno Senna, naquele momento. Então, acho que eles acreditaram que ia rolar, até porque tinha, diferente de hoje, tinha dinheiro rolando no Rio de Janeiro, por causa das Olimpíadas, sobretudo. Mas é muito complexo pensar numa pista no aterro do Flamengo, embora
né? A gente saiba que seria, por tudo que a Fórmula E gosta de fazer, o visual em volta e tal, seria maravilhoso. Mas não vou dizer quase impossível, mas é muito difícil. Você que é carioca ou fluminense, ou sei lá qual é a definição correta, eu sempre me confundo. Eu sou os dois. Você é os dois, ótimo. Mas o Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. O obrigado. carioca é na cidade. Tenho sérias dificuldades com essas nomenclaturas. O aterro do Flamengo ela tem ruas apertadas? Não, o aterro do Flamengo é uma grande. Imagina uma grande orla de praia. Não, mas assim, qual a largura da rua lá? Qualquer rua. Não, é grande. Ah, então não pode, é não pode ter a Fórmula E lá. Não pode ter a Fórmula E. Fórmula E tem que ser rua apertada. Não dá. Não, é bem grande pra uma rua normal, né? Claro que não seria gigantesco para carro de corrida, até porque tem várias pistas, enfim. Mas espaço lá teria, talvez até para uma corrida grande, de pista grande mesmo da Fórmula E. Então, mas esse é o problema. Que outra cidade com pista grande recebe a Fórmula E? Zero. É só aperto. É só México. Não, México não conta que não é na rua. É no autódromo. Mas é a única. Não, pista na rua tem que ser apertada, Marão. Tem que ser quase um beco sem saída pra várias ultrapassagens. Em Pequim Nenhum era. acidente. Em Pequim é era. legal. Qual? Em Pequim foi. Era perto, era em volta do Parque Olímpico lá, né? Passava quase dentro do Ninho do Pássaro. Era grande. Era legal lá. A pista de Pequim era legal. Tudo bem. Vou aceitar essa, mas não à toa que saiu do calendário, tá vendo? Porque era grande, não pode ser grande. Pois é. Pois bem, no Rio foi isso, mas em São Paulo, Marão, também tivemos várias. Aliás, dá pra falar no presente, O né? circuito do Sambódromo era pra Indy ou pra Fórmula E? Aqui? Tem várias. Então, na Fórmula E aqui teve vários circuitos. Não, do Rio? Do Rio, que ia passar pela Sapucaí. Aí o Marão pode... Não, era da Indy. Era da Indy, né? Ah, então. Era da Indy, Mas passar no AMB, o Sambódromo de São Paulo, tem um projeto no papel, não tem, Marão, na Fórmula E aqui? Então, foi o confirmado, né? Esse sim. Houve um acerto entre a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula E para que houvesse uma corrida lá. Depois a gente soube que também não havia estudo de viabilidade e tal, as coisas feitas por especialmente os grupos políticos mais atuantes no poder no Brasil, né, nesse momento, e naquela discussão já atuavam na Prefeitura de São Paulo. Então, a gente sabe como é que funciona, né? Como é que esse pessoal tenta forçar certas coisas goela abaixo, tenta criar um contexto para forçar a situação. E foi meio isso que aconteceu. E quando tudo parecia certo, pelo menos até onde a gente sabia estava certo, havia caneta no papel, né? Houve um anúncio, aí por causa do projeto de venda, de privatização do complexo do AMB, a Prefeitura de São Paulo unilateralmente acabou voltando atrás e cancelando a corrida que aconteceria dali a alguns meses, né? Se não me engano, a corrida seria em março de 2018 e o cancelamento aconteceu em novembro de 2017. Eu acho que sim, eu já estava no site, foi por aí mesmo. Mas a gente tem que lembrar, Marum, que o cancelamento do EP de São Paulo foi muito bom para os negócios da cidade que voltaria em 2019. Rolou esse ano, hein? Inclusive o complexo do AMB está aí privatizado e revitalizado. Venderam por quantos bilhões? Nada, né? Não venderam. Muito bem, para encerrar, Marum, pra gente não ocupar o estúdio aqui por muito tempo, porque a Central 3 está bombando, não está, Leandro Amin? Sim! Muitos podcasts já serem gravados hoje. Sim, a quinta-feira é a quinta gorda. A gente ficou sabendo que agora a Central 3 também entrou na onda do bloco preventivo. Essa é fake news. Com a chegada mais uma fake news. Maurão. Impressionante quantas fake news nesse programa. Não, mas é engraçado mesmo que a gente na rede social, quando a gente vai divulgar o programa, a gente percebe que é um número expressivo realmente de pessoas bloqueadas pelo Maurão. Dá pra fazer um bloco carnavalesco, bloco do Maurão. Quem bloqueou mais, Maurão seria ou Flávio bloco Gomes? do Maurão, com certeza. Não sei. É uma briga justa. Mas enfim, Marum, pra gente encerrar, teve um 1º de abril em que o Lucas de Grassi fez uma brincadeira, válida, 1º de abril você pode brincar, com o circuito da Fórmula E passando no Ibirapuera. Só que depois eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, não sei se você fez o mesmo, e ele me falou que assim, era uma brincadeira porque obviamente não tinha nada confirmado, mas que não era uma má ideia uma Fórmula E ali no Ibirapuera. O que você acha disso? Ele aproveitou, né?
aproveitou o dia para fazer uma brincadeira, mas a brincadeira é real, tanto que hoje se discute uma volta de São Paulo. São Paulo, de fato, está tentando voltar para a Fórmula E, e essa brincadeira vai virar pista, se isso acontecer, muito provavelmente. Ou pelo menos uma parte significativa dessa brincadeira vai fazer parte da pista. O Lucas sabe o que ele faz, né? É um sujeito que não dá ponto sem nó. E a brincadeira é muito entre aspas. Essa brincadeira não tem nenhum fundinho de verdade, ela tem até quase o gargalo de verdade. Muito que bem, muito que bem. Maron, você tem mais alguma fake news? É uma boa pista. É uma boa pista? Aliás, É interessante. é até interessante. Principalmente porque ela não tem cotovelo no fim da reta. Ela vai contornar o empurra-empurra pelo projeto que o Lucas... Ela vai largar na Pedro Álvares Cabral ali e vai fazer a curva bem aberta, né? Ela vai contornar o empurra-empurra, voltar e entrar pelo parque, naquela pista de auxiliar do parque. Então, mais ou menos como era no Battersea lá, né, Maron? É, parecido. Mas ali parece... o Ibirapuera parece maior, né? A pista parece mais larga. Não. Pista larga eu sou contra. Cara, assim... Pista larga eu sou contra. Se sair do jeito que a gente até fez uma previsão no Grande Prêmio, pelo Google Maps lá, eu acho que vai ser uma corrida bem interessante. O traçado parece ser bem legal. A Fórmula E também chegou a anunciar outras etapas que não existiram. Essa própria tentativa de encaixar Hong Kong na primeira temporada, que nem veio para o primeiro calendário oficial, mas houve essa tentativa. Houve um acerto com Bruxelas, se não me engano, para a quarta temporada, e depois de alguns meses a cidade de Bruxelas simplesmente não conseguiu montar uma pista, porque onde fosse durante vários meses, por toda a cidade, eles tentaram encaixar um lugar e as associações de moradores não permitiam, barravam o projeto, e Bruxelas acabou sem a corrida. Também tentou ir a Moscou, foi a Moscou na primeira temporada, voltaria para a segunda, mas já havia um desacerto muito grande entre as autoridades locais e a Fórmula E, e aí houve depois também uma queda de um viaduto, uma ponte, que dificultaria a parte logística, e eles acabaram usando isso como uma desculpa oficial para extrair a corrida do calendário. A gente já viu algumas. Agora, essa do Toby Greener, né, de falar que em 45 minutos, de reclamar que em 45 minutos ele vai ter que levar para sair de Ipanema para ir para Deodoro, se ele conseguir fazer isso, ele é meu guerreirinho. Isso aí não tem a menor dúvida. Falo com tranquilidade. Muito Falo com tranquilidade. Acho que é um bom modo de a gente encerrar esse programa. Primeiramente, choque de cultura. Segundamente, diria outro, agradecendo a presença de Pedro Henrique Marum. Marum, muito obrigado. Terceiramente, essa música é maravilhosa. Meu coração otário que se iludiu. E depois é o quê? Acabou, porque essa música, ela é bem melhor que aquela que muito... encerra. Exato. Eu acho que vai virar a nova vinheta oficial do Padocast.